Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular. Bem-vinda, doutora Vanessa. Obrigada, eu que agradeço o convite, estou muito lisonjeada hoje de estar aqui com vocês. E a gente poder conversar um pouquinho, né, dentro do direito médico, o que que a gente pode contribuir para os médicos para ter um exercício, né, na profissão com mais tranquilidade, mais segurança jurídica, que isso também vale hoje, né? O médico também tem que estar preocupado com isso. Obrigada, doutora Vanessa. Senhora, você podia contar um pouquinho da sua história rapidamente para a gente fazer a abertura? Claro. História de como você chegou aqui até a sociedade. Bom, eu sou formada há 27 anos, fiz faculdade em Ribeirão Preto, lá eu me formei, só que como eu venho de familiares que são médicos, e meu pai, que é médico também, era, né, faleceu, ele sempre falou, olha, eu não entendo que advogado ele faz de tudo, o advogado, você procura ele faz inventário, ele faz separação, ele atende criminal, eu acho que o advogado tem que se especializar igual o médico. E quando eu me formei, eu fiquei muito com isso. Eu achei que, de fato, eu tinha que ter uma especialização. E logo depois de um tempo, eu passei a trabalhar dentro de uma operadora de plano de saúde, uma operadora muito grande. Fiquei lá por 8 anos. Trabalhei lá no setor regulatório da ANS e no jurídico também. E aí, depois que eu saí de lá, conheci a doutora Sheila, que é de Ribeirão, e a doutora Sheila me apresentou para a doutora Patrícia Caixe? isso, a doutora Sheila me apresentou para a doutora Patrícia, e daí a gente começou a conversar, e eu comecei, foi bem na época da pandemia, eu fui contratada sem conhecê-las, a doutora Patrícia, na época a gente tinha reuniões também com a doutora Midori, e foi tudo na pandemia, né? E aí a gente começou a fazer muita live por conta da pandemia, muitos assuntos para a gente debater também, e de lá para cá já vai fazer quase 5 anos que eu estou na sociedade. Aí começou esse longo casamento, já são mais de 6 Já, anos. já são, né? É muito importante o networking, né? E Sim. esse conhecimento para você atrair pacientes e tudo mais. E o conhecimento, tanto é que foi assim que você chegou até nós. Poderia falar um pouquinho da importância do marketing médico, e como fazer isso de uma forma sem infringir as regras do CFM? Na realidade, assim, isso era uma busca muito grande dos médicos com relação ao marketing, porque o CFM proibia muitas coisas e não deixava o médico ir para a internet. E eu acho que com a nova resolução que teve em 2024, que foi a 2336, trouxe para o médico essa possibilidade. E o intuito do CFM de trazer o médico para as redes sociais, né, trazer o médico para vir apresentar o seu trabalho nas redes sociais, nas mídias, é que o médico leve informação. Então, isso, quando o médico ele vai na rede social, ele tem que sempre pensar nisso. O intuito dele estar lá é informar a população, esclarecer muitas coisas que muitas áreas sem ser médicas, né? Que também isso hoje acaba atrapalhando um pouco o exercício da atividade médica, eles acabam banalizando muitas situações que de fato são preocupantes, né? E eu acho que essa oportunidade que o médico tem de vir trazer para a população a seriedade de um procedimento, por exemplo, procedimento invasivo, né? Dele ser realizado mesmo por médicos, que são os médicos que têm essa competência até de, se der algum problema no procedimento, é o médico que sabe fazer essa correção. Então, eu acho que isso que é importante, e é muito importante os médicos estarem hoje na internet. Os médicos, eles darem a voz para a população e demonstrar o quanto é importante a profissão médica, né? Legal. E para quem está começando, quem vai abrir uma conta nova no Instagram, ou até mesmo quem já tem, que precisa de algum ajuste, o que que é obrigatório a gente informar, o que que a gente tem que ter, tanto no Instagram, TikTok, YouTube, o que que a gente precisa tomar de cuidado com isso? Isso, é assim. Primeiro, o médico ele
tem que definir. Se ele for falar em alguma conta, alguma coisa que seja relacionado à profissão, aí de fato ele tem que definir lá na bio dele, ele tem que colocar o nome dele, colocar médico, colocar o número do CRM e o número do registro de qualificação da especialidade, né? Isso são pontos principais. Ele não pode se intitular como o melhor, o único que faz determinados procedimentos, né? E ali ele vai sempre falar sobre a especialidade dele, sobre os procedimentos que ele realiza, né? Então, isso que é importante ele levar para a sociedade o exercício da atividade dele. Os erros mais comuns, de fato, é a questão do antes ou depois. Toda vez que se coloca o antes ou depois, até existe algumas regras que o CFM autorizou que o médico fizesse a questão do antes e depois, de explicar que esse antes e depois foi para determinado paciente, que esse resultado ele é referente àquela pessoa. Muitas vezes a idade ela pode ser outro tipo de resultado, né? E que nem sempre atinge aquele resultado. É importante também falar o que pode vir a acontecer, né? Algum problema que pode vir a ter, porque nem sempre é um resultado satisfatório. E esse é o grande erro, porque o paciente, quando ele está lá na casa dele, que ele vê aquela rede daquele profissional, ele fala: Meu Deus, eu vou ficar igual essa pessoa. E ele coloca na cabeça dele, quando ele vai procurar aquele profissional que de fato ele colocou um antes ou depois, sem de fato discorrer, né, que esse depois foi devido a esse paciente, ele acha que ele vai ter esse mesmo resultado. E aí é onde pode começar um longo problema para aquele profissional, porque o paciente vai ficar insatisfeito, porque ele não vai chegar ao resultado daquela foto daquela rede social. Então, o juiz ele pode, ou o advogado de acusação, pode usar essa Pode, informação. sim, com certeza. Na realidade, eu tenho muitos colegas que atuam para pacientes, eu não atuo, né? Mas muitos colegas que atuam para pacientes e que a rede social do médico é um prato cheio para ele na hora do processo. Por quê? Aquele profissional, ele só divulgou o resultado e resultado ótimos, satisfatórios. Isso acaba gerando para o médico prova contrária para ele. Porque se ele está vendendo só aquilo que é o perfeito, então, para a população, que é uma população hipossuficiente, vamos assim dizer, né? Não conhece, ela vai ter, ela vai achar que aquele médico vai fazer aquilo também para ela, né? Então, é esse grande cuidado que o médico deve ter com as redes sociais. Eu acho que o médico tem essa obrigação, na verdade, de ir para a rede social. Eu acho que hoje em dia o médico ele tem que ir, mas ele tem que falar tanto a parte positiva, né? Quanto também falar os possíveis resultados insatisfatórios que determinados procedimentos podem ocorrer, porque tudo pode ocorrer também. A gente sabe disso, né? E não é questão de um erro médico. Muitas vezes isso é o próprio organismo do paciente, é o que o paciente teve né, do próprio resultado daquilo daquele paciente, e sem que seja isso determinado um erro. Então é isso que a gente precisa, de fato, estabelecer essas diferenças. E a autorização para postagem do paciente, de imagem de paciente, como é que faz isso? Precisa de como que é essa documentação para você ter a exposição? Não pode mostrar o paciente? Se tiver autorização, eu posso mostrar o rosto desse paciente? Como é que isso funciona? Na realidade, primeiro, para você utilizar a imagem de alguém, até do seu paciente, você precisa ter um termo de autorização do uso de imagem. Esse termo, ele precisa estar determinado ali que o paciente ele pode revogar a qualquer momento. Muitas pessoas eu vejo, falam, eu tenho até clientes meus que falam, olha, eu fiz um curso, o professor falou para colocar o termo por tempo indeterminado. Não, isso não existe, né? A partir do momento que a pessoa te dá uma autorização da imagem dela, ela pode amanhã querer revogar. Mas no termo eu não preciso colocar um prazo, eu posso colocar que ele pode ser revogado a qualquer momento. Eu geralmente eu coloco um prazo, Tá. né? E o que é um prazo bom? Eu coloco um prazo de 5, 6 Tá bom, anos, tá legal. né?
mas desde que tenha a cláusula ali que ele pode revogar a qualquer momento. É importante também nesse termo que conste qual canal que esse paciente vai entrar em contato para revogar. Seria por e-mail do médico, seria pelo telefone do médico. Então, tudo isso está discriminado no termo de autorização. E por quanto tempo você tem que guardar esse termo? O termo é um documento seu, né? Então, quanto mais tempo você guarda, que nem um prontuário, você guarda 20 anos. Uhum. O ideal é você fazer o uso desse termo juntamente com o prontuário, você anexa tudo daquele paciente e também guarde por 20 anos, né? Tudo que for relacionado àquele paciente, faça a pasta do paciente juntamente com o prontuário dele, com o contrato, com todos os documentos que você tiver daquele paciente. E eu tenho duas curiosidades. Eu posso guardar esses documentos em PDF ou não? Ele tem que ser físico? Não, você pode Pode guardar em PDF, PDF, tá. principalmente hoje, É, que nós estamos num mundo totalmente digital, né? digitalizado, é. Digitalizado, não tem necessidade. E nesse termo, eu posso direcionar, daí foge um pouco da publicidade médica, do marketing médico. Se é para uso científico, eu preciso de um termo para uso científico, por Não, na exemplo. realidade, esse termo, o termo que, por exemplo, eu faço, ele já engloba tudo. Então, Ele eu já preciso, engloba. para dar uma aula num congresso, Ah, sim, eu precisaria de um termo sim, autorizando a usar a sim. imagem numa aula, Autorizar a imagem num congresso num científico, livro, num livro, tá. sim. E isso Toda pode ser vez. feito junto, no Pode ser mesmo tempo. feito no Tá, mesmo termo. Você ótimo. pode colocar um termo com finalidades ali, com várias finalidades, tanto para rede social quanto para um congresso científico, né? Você pode ter várias finalidades ali. É importante sempre, na verdade, se você usa a imagem de uma outra pessoa, você ter sempre esse termo. Assim, na sua opinião, o que pode ser feito, além disso que você já nos disse, para evitar um processo tanto ético, né, dentro do CRM, ou até mesmo em outras esferas? Eu falo sempre isso, né, com relação às redes sociais, que é o que a gente está falando Uhum. agora, né? É ter uma rede social mais informativa. O médico sempre está lá informando, né? Aquilo que for de prescrição médica, e não que o paciente vai lá e ele compra. Que outro dia a gente estava até tendo um congresso e eles estavam falando que eles estão pegando muito o Cremesp nos médicos. Eu acho que mais é mais da área da dermatologia, que fica dando nota, né, para medicamentos, para Aparelhos. cremes, tal. Então, essa questão de nota você até pode dar, mas aquilo que o paciente ele vai na farmácia e compra, certo? Agora, aquilo que precisa de uma receita, não se deve dar nota, né? Entendi. Então, você tem Tipo, os que. dermocosméticos, a gente pode falar. Isso, aquilo que é de prateleira, Tá, que o paciente Uhum. ele adquire, sem precisar ter uma receita, você pode ir lá e você pode até falar sobre o que você acha daquele eh, produto. Agora, aquilo que precisa de fato de uma receita, de uma prescrição médica, Uhum. aí é mais complicado, a não ser que você seja speaker de uma empresa, sim. mas aí você tem que informar, até nas suas redes sociais, que você não é imparcial, né? Que você ali trabalha até para uma empresa. E você pode falar do seu aparelho. Se você tiver um aparelho, um laser, Claro, você você pode. pode falar sobre o seu aparelho. O que você não pode é, por exemplo, falar, você é o único da cidade que tem aquele aparelho, Uhum. né? Você falar que é a única pessoa que sabe utilizar aquele aparelho, mas sobre o aparelho, a informação do aparelho é importante dar. É importante você levar para que serve esse aparelho, quando que ele é utilizado, em que momento ele é utilizado. Isso é importante o médico informar sobre isso para o paciente. Porque isso faz parte da publicidade, mas é educativo também, Sim, né? sim. Porque o que o CFM pede é para que seja educativo. E até mesmo a gente cai na grande questão seguinte, porque o paciente, na realidade, assim, o médico ele tem que falar o Uhum. tratamento, falar as opções de tratamento, mas quem decide qual tratamento vai ser feito é o paciente. Então, quanto mais ele souber sobre os tratamentos, sobre o pós de um tratamento, contra de um tratamento, ele vai saber tomar a melhor decisão. Porque hoje em dia ela fugiu daquela decisão patriarcal de antigamente, que era o médico quem Uhum. decidia, e nós entramos no poder
de decisão do paciente, é o paciente quem decide, né? Então, tanto que o médico ele tem que dar as escolhas, Uhum. só que a decisão, afinal, é do paciente. Ao final de algumas postagens, um antes e depois, por exemplo, sempre vem não, algumas pessoas colocam este post está de acordo com o decreto tal do CFM, tem finalidade educativa, é, vale a pena a gente usar isso ou não? Eu acho que vale, mas eu acho que vale a pena, além desse antes e depois, você também colocar algumas situações adversas, Tá. né? Porque ali naquele antes e depois que a gente vê na maioria das vezes são perfeitos, É, ninguém né? coloca foto Ninguém, de ninguém, complicação, É. porque isso, Não, eu é, entendo também. porque Eu pode entendo parecer uma esse lado do propaganda médico, né? negativa, é. Porque muitas vezes você colocar alguma coisa que seja um evento adverso pode chegar até a causar um medo no paciente. Mas isso foi o que a resolução diz, né? Então, se a gente for pensar, vamos seguir resolução, é dessa forma. E para encerrar, uma pergunta de bastidor aqui, de quase uma fofoca. É, andou saindo umas reportagens que, não sei se você vai saber alguma coisa a respeito, mas que o CFM parece que vai colocar inteligência artificial para fazer uma triagem dos médicos, até para investigar e fazer cruzamento de dados, para ver se tem falso médicos, algum médico usando o CRM de outro. Você acha que isso seja possível, que o CFM vá usar isso para fazer uma investigação de má conduta de marketing entre os médicos? Isso é possível? Olha, eu não posso te dizer do CFM, porque eu não estou lá dentro, eu não sei se de fato eles estão fazendo isso. Mas o que eu posso te garantir que sim, a inteligência artificial ela faz parte da nossa vida hoje. Uhum. Cada vez mais ela está dominando, né? Eu posso te falar que hoje nos tribunais de justiça eles utilizam sim a inteligência artificial, os juízes estão utilizando, todos os meios estão utilizando, então eu acho que se existir uma inteligência artificial que o CFM tenha, né, e os CRMs locais de cada estado, que eles tenham para buscar essas informações dos médicos, eu acho que eles vão utilizar sim, porque infelizmente, qual que é o grande problema? Eles não têm muitas pessoas para fiscalizar. Nós estamos falando de pessoas também, né? E eles não têm muitas pessoas. E a inteligência artificial, a gente sabe que ela está reduzindo isso. Sim. Ela faz com que muita informação venha para você sem você precisar de ter tantos colaboradores para isso. Então, pode ser? Pode ser. Que num futuro isso aconteça, pode ser. E o uso da imagem artificial, da inteligência artificial para produção de imagem, Uhum. para publicidade médica. Como já existe um código de conduta, o que deve ser feito, como agir? Eu posso usar uma imagem produzida pela inteligência artificial? Eu tenho que deixar isso escrito para o Isso. paciente? Na realidade, é assim, existe já até da publicidade, né, de quando surgiu a resolução, existe o quê? O que você pode fazer o uso da inteligência artificial e falar que você está usando a inteligência artificial. Agora, o que você não pode é pegar uma pessoa e você modificar as características daquela pessoa com o uso da inteligência artificial, né? Melhorar o resultado Não, isso não cirúrgico? pode, nem na resolução ela É. fala que você não pode nem alterar com relação à luz, muitas vezes, você modificar aquela foto, isso não pode na resolução. Você tem que tirar a foto e aquilo é aquela imagem que você tem que levar para suas redes sociais, né? Então, o uso da inteligência artificial ela é permitida desde que você sinalize que aquela imagem foi realizada pela inteligência artificial. Lembrando que a inteligência artificial, ela sendo utilizada, seja na prática médica ou nas suas redes sociais, a responsabilidade sempre vai recair para o médico, né? Então, tanto nas redes sociais, na questão de marketing, antigamente os médicos muito falavam: "Ah, eu não sabia, foi a empresa que eu contratei de marketing que fez". Hoje em dia, a própria resolução fala que qualquer publicidade indevida, a responsabilidade por ela é do médico
E também tem uma resolução agora sobre a inteligência artificial no mundo da medicina, que, embora o médico utilize a inteligência, a responsabilidade sempre vai ser do médico. Então, o cuidado é esse. Obrigada. Vanessa, muito obrigada pela sua conversa hoje com a Obrigada a gente. vocês, eu que agradeço. Foi muito bom. A gente vai voltar com outros temas também com a doutora Vanessa, mas para os episódios ficarem mais dinâmicos e a gente setorizar, né, dividir um pouco os assuntos, a gente volta no próximo episódio. Muito Obrigada, gente. obrigada. Estou à Obrigada, disposição de vocês. Foi muito bom. obrigada. Obrigada.